Ouçamos com amor a palavra de Deus, hoje da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 25 a 32. Abandonem, portanto, a mentira. Cada um diga a verdade a seu próximo, porque somos membros um dos outros. Se ficarem irados, não pequem. Que o sol não se ponha sobre a ira de vocês, e não deem oportunidade ao diabo. Quem roubava, não roube mais. Antes, trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom, para assim terem o que repartir com o necessitado. Que da boca de vocês não saia nenhuma palavra que prejudique, mas palavras boas para edificação no momento oportuno, a fim de que façam bem para aqueles que as ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês estão marcados para o dia da redenção. Afastem de vocês toda amargura, ira, cólera, gritaria, difamação e todo tipo de maldade. Sejam bons e misericordiosos uns com os outros, como também Deus perdoou a vocês em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos grifar lá no comecinho, terceira linha ali, ó. Que o sol não se ponha sobre a ira de vocês. E lá no finalzinho, sejam bons e misericordiosos uns com os outros, como também Deus perdoou a vocês em Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus hoje, deste 36º dia da Quaresma de São Miguel, nos fala sobre algo muito sério. Não permitir que o sol se ponha sobre a nossa ira, ou seja, que antes da gente dormir, que antes da gente ir para a cama, que a gente busque a reconciliação. Isso é muito sério. Na vida em comunidade, na vida de um casal, entre amigos, entre pais e filhos. Porque basta ver, hoje eu com a dona Lourdes aqui quebramos o pau. De repente, ela vai para um lado, eu vou para o outro. E eu não procuro a reconciliação porque eu digo a dona Lourdes é que errou. A dona Lourdes também não vem falar comigo porque ela diz quem errou foi o padre. E aí ela vai dormir com aquele coração ressentido, eu vou dormir com o coração ressentido. Olha, é a mesma coisa que colocar ração para o gato na porta de casa. Junta a gataiada. É a mesma coisa que você preparar o banquete para o demônio na sua vida. Porque aí à noite o diabo vai lá e já vê que está o circo armado dentro do seu coração. E no outro dia, eu já não chego perto da dona Lourdes, a dona Lourdes me vê, corta a esquina. No segundo dia, a dona Lourdes já não olha mais na minha cara, eu já bloqueio ela do WhatsApp. Do quinto para o sexto dia, nós dois nunca mais nos olhamos no rosto. E entre cristãos, isso é pior ainda. Isso é uma desgraça. Por quê? Porque nós vamos depois, a dona Lourdes e eu, sem olhar um para a cara do outro, comungar da mesma Eucaristia, ouvir da mesma palavra, e os dois falsos vão dizer na missa: o amor de Cristo nos uniu. Ai, que gracinha, gente falsa. E isso acontece, meu irmão, minha irmã, com todos nós, e a palavra de Deus deseja nos blindar disso. Porque muitas vezes, por causa de uma vírgula, por causa de um mal entendido, quantos casais se separam, quantas comunidades se dividem, quantas boas amizades se desfazem, porque o sol se pôs sobre o nosso ressentimento. Não, Padre Zezinho, quando escreveu aquela música belíssima, A Oração pela Família, ele diz a certa altura da música, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Você que errou,
tenha a humildade de pedir o perdão. Você que sofreu com o erro do outro, também seja humilde e perdoe o outro, porque diz São Paulo no final da leitura: como Deus perdoa vocês, vocês também devem perdoar os outros. Porque no fundo, meu irmão e minha irmã, o que nós mais queremos é viver em paz. A não ser que a pessoa esteja possuída pelo cão, a não ser que a pessoa bateu com a cabeça na parede e esteja fora da casinha, se nós perguntarmos para qualquer ser humano, em sã juízo, em sã consciência, o que é que você prefere, uma guerra ou a paz? A pessoa com sã juízo no lugar, ela vai dizer, eu prefiro a paz. Porque a paz é mais gostosa do que a guerra. E se nós queremos a paz, é preciso acolher a receita da paz que a palavra de Deus nos traz. Não existe paz sem verdadeira reconciliação. Por isso, no dia de hoje, vamos rezar por aqueles que nos ofenderam, mas também vamos rezar por aqueles que nós ofendemos. E se a luz da palavra de Deus hoje lembrar a você ou a mim que nós, por uma palavra, por um gesto, machucamos alguém, tenhamos a humildade de pedir perdão a essa pessoa. Você que for procurado por alguém que te pedir perdão, perdoe de coração como Cristo nos ordena. Ai, padre, eu fui pedir perdão para Dona Lourdes. A Dona Lourdes me olhou feio e não me respondeu nada. Meu bem, deixa a Dona Lourdes morrer com o veneno do ódio dela. Você fez a sua parte? Você deu o primeiro passo? Você foi lá e procurou a reconciliação? Deixa, a Dona Lourdes vai, coitada, passa mal com o próprio veneno do ressentimento que ela está carregando. Dom Irineu Danelon já nos lembrava disso, não é? Que o ressentimento, a mágoa, o ódio é igual um copo de veneno que a gente bebe achando que é o outro que morre. Então você que foi pedir perdão e o outro não lhe perdoou, reze por ele, reze por essa pessoa e continue vivendo a vida na busca da conversão, na busca da santidade de todos os dias. E jamais permitamos que o sol se ponha sobre o nosso ressentimento. Prossigamos a leitura desse livro tão bonito, que a Dona Lourdes gostou tanto dele, O Diálogo de Santa Catarina de Sena, onde o próprio Deus fala conosco através dos escritos desta santa mulher, esta santa dominicana. E hoje nos diz o próprio Deus: por falta de confiança na minha misericórdia, corre-se o risco de cair no desespero. Um dos enganos a que o demônio pode conduzir meus servidores. Cuidado, viu? Foi o desespero que matou Judas. Se nós olhamos para o Evangelho, Judas e Pedro tiveram a mesma má atitude. Judas traiu Jesus, mas Pedro também traiu Jesus. Porque São Pedro tinha dito, eu darei minha vida por ti. E numa noite, antes que o galo cantasse, já tinha negado Cristo 3 vezes. Os dois cometeram o mesmo erro. Mas Pedro confiou na misericórdia de Deus. Viu Jesus, chorou e ali se reconciliou. Judas não acreditava na misericórdia de Deus. Para Judas, Jesus jamais iria perdoá-lo. E o desespero tomou conta do coração de Judas, e Judas tomou o destino tão triste e infeliz de tirar a própria vida. Meu irmão, minha irmã, já nos ensina São Bento na sua regra beneditina. Jamais desesperemos da misericórdia de Deus. Para a vossa utilidade, portanto, se quiserdes fugir das maquinações do diabo e agradar-me, conservai o coração aberto ao meu incomensurável perdão. Olha, não fechemos o nosso coração para o perdão, nem de Deus e nem do próximo. E lembremos, o perdão que nós negamos ao próximo é o perdão que o próprio Deus nos negará. Diz Jesus, isso é muito sério. Quando ele conta aquela parábola daquele rei que tinha 2 empregados, um devia uma enorme fortuna, o rei perdoa,
Depois um outro empregado devia para esse que foi perdoado pelo rei. O empregado não perdoou. O rei chama e diz assim: escuta, eu não perdoei a tua dívida que era imensa, por que você não fez o mesmo com o teu companheiro? E mandou jogar esse homem na prisão. E a conclusão do evangelho é terrível de verdadeira. Diz Jesus: é assim que o meu Pai fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. E nós rezamos isso no Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, perdoamos na mesma medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, quem rejeita o perdão ao próximo, de Deus não receberá perdão. Então, quando Deus diz, para fugir da maquinação do diabo, conserva o coração aberto ao perdão dele, significa que antes de pedir o perdão de Deus, é preciso que a gente entregue também perdão àqueles que nos ofenderam. O diabo orgulhoso não tolera um espírito humilde, não suporta a imensidade do meu amor, no qual a pessoa humilde se apoia. Grifa isso. O diabo orgulhoso não tolera um espírito humilde, não suporta a imensidade do meu amor, no qual a pessoa humilde se apoia. Quem não perdoa é orgulhoso. Ah, porque eu estou ofendido. Mas eu sempre me esqueço que os meus pecados ofendem a Deus todo dia. Eu não vou perdoar porque eu sou a pessoa mais ofendida do mundo. Não, meu querido. A pessoa mais ofendida do mundo é Deus. Pense bem. Não vamos pensar aqui agora uma coisa, minha gente. Pense bem. Caim mata Abel. E de repente Deus chama Caim e fala assim: ô Caim, vem cá. O que você andou aprontando? Porque o sangue do teu irmão Caim, que a terra bebeu, está clamando por vingança. Está clamando justiça. Meu querido, minha querida, se nem o sangue de Abel ficou sem a justiça divina, o que vocês acham que Deus fará conosco pelo sangue de Cristo, que é derramado todo dia do céu no altar? E nós continuamos ofendendo a Deus. Cuidado, viu, meu irmão, minha irmã? Você que vive aí remoendo o seu ódio, remoendo a sua falta de perdão, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque um dia, mais cedo ou mais tarde, Deus pedirá contas do perdão que você e eu precisávamos dar e por orgulho nós não demos. Cuidado. Não recuse o perdão hoje. Você pode precisar dele amanhã. O povo de Deus tem um ditado, né, dona Lourdes, que diz assim: não joga pedra para cima, porque o teu telhado é de vidro. Não negue perdão a ninguém, porque o seu telhado também, meu irmão, é de vidro e um dia você vai precisar do perdão. Ou nesta vida, ou na hora da sua morte diante do justo juiz. Então, como todos nós queremos o céu e queremos viver em paz nessa terra, sejamos gente misericordiosa, como o Pai Celeste é misericordioso. Que a Virgem Santíssima, Mãe da Misericórdia, Mãe da Reconciliação, nos alcance esta graça. Amém.